Boa noite! Nossa, mas tá muito fraco, nem parece que vocês comeram tanto que vocês comeram, ué. Que eu vou falar para vocês, viu, porque lá na cozinha o negócio foi feio. O João foi tirando tudo que tinha lá guardado e saiu tudo, né? Eu fiquei até com dó, fiquei imaginando os discípulos, na época de Jesus, né, quando teve a multiplicação. Acho que realmente se Deus não multiplicasse, não alimentava o povo não, porque o povo para comer, né? Que bênção, que maravilha. Mas é uma grande alegria a gente poder estar reunido enquanto pregadores da palavra. Porque veja bem, é um encontro onde a gente fala sobre pregação, que é o objeto de missão nosso. É o meio pelo qual o evangelho se propaga. Então é uma grande alegria para nós podermos estar refletindo nesse encontro, nesse retiro, sobre a pregação, sobre o nosso papel como pregadores. Como o irmão já comentou, meu nome é João Mateus, e eu faço parte aqui da comunidade São João Paulo II, de Pouso Alegre, daqui mesmo. Não vim importado de outro lugar não, sou daqui mesmo. E eu estou nessa noite aqui com vocês hoje, para dar continuidade a essa sequência de reflexões que nós estamos tendo. E como tema, pano de fundo que nós estamos usando, a nossa palavra profética desperta. Mas claro que aplicada aqui para a nossa realidade enquanto pregadores, para a nossa realidade de pregação. Então o tema da nossa reflexão dessa noite será despertar para a pregação. E esse é um assunto que eu já tratava também em outro momento com alguns dos setores que nós estivemos reunidos, né, com o ministério. É um assunto que supõe para nós que nós conheçamos um pouco dessa realidade chamada pregação e desse sono, talvez espiritual, ou desse sono da pregação. Uma realidade própria desse sono. E para a gente estar refletindo nesse momento, eu vou estar utilizando um pouco aí da encíclica do Papa Francisco, Evangelii Gaudium, e também um pouquinho aí para a gente refletir sobre a personalidade daquele apóstolo que dá nome ao nosso ministério. Ou seja, nós vamos refletir então a partir do documento, da encíclica e da figura de Pedro, o primeiro pregador, o primeiro Papa. Então, para a gente dar início propriamente no nosso tema, a gente vai refletir um pouquinho sobre o que é a pregação. Nós já tivemos uma pregação do Tatá que abordou muito bem, dizendo que a pregação ela deve ser querigmática e catequética nos momentos certos, diferenciando aí para nós alguns tipos, né, de pregação. Mas eu vou trabalhar um pouquinho mais geral o que seria a pregação em si. E quando a gente pensa em pregação, nós não podemos pensar na pregação como algo feito pelo homem e para o homem apenas, como se fosse um produto manufaturado, algo feito pelas nossas próprias mãos. É claro que a pregação também supõe a nossa subjetividade enquanto pregador, tanto que cada um prega de um jeito. Nenhuma pregação é igual, apesar do conteúdo ser o mesmo, como já foi afirmado aqui mais cedo. O conteúdo é Cristo, é o querigma. Mesmo na catequese, quando nós vamos ensinar algo sobre a doutrina, o conteúdo central é Cristo. A pregação, ela é por si sempre cristocêntrica. A referência é sempre Cristo. Mas nós não podemos ver a pregação apenas nesse âmbito, vamos dizer assim, humano. Apenas na parte do pregador. Porque antes de nós elaborarmos a pregação, antes da pregação passar pela nossa subjetividade, ela vem como um chamado de Deus. Um dom de Deus para a humanidade.
Ou seja, a pregação, em primeiro lugar, é uma iniciativa divina que visa a salvação do homem. Tata também comentava isso conosco, sobre essa ação de Deus, de Cristo, que anuncia a boa nova, que traz o evangelho e também realiza as curas. E aí vem o mistério da vinda de Cristo. Mas também, essa pregação se torna para nós, então, um chamado. Um meio privilegiado pelo qual Deus quer salvar o homem. Tanto que a pregação, enquanto missão da igreja e missão nossa, ela é uma realidade que, se nós não fizermos, ninguém vai fazer por nós. Se a gente pensar nas obras sociais da igreja, e eu não estou dizendo que elas sejam, aqui em um patamar inferior, elas são igualmente importantes, ajudar os pobres, a caridade, outras obras educativas, instituições, hospitais, que a igreja ali trabalha, que a igreja fornece um serviço para a humanidade. Mas, se nós não pregarmos, quem vai pregar? Essa é a grande questão. Se a igreja não anunciar o evangelho, quem vai anunciar? A caridade pode ter outras ONGs, instituições, pessoas que façam. Tanto que existe isso. Muitas instituições que realizam esses tipos de ato. Mas a pregação é papel da igreja. O anúncio explícito do evangelho de Jesus Cristo é papel da igreja. É chamado da igreja. A igreja, então, é dada a incumbência de anunciar o evangelho, como diz o próprio evangelho de hoje, a toda a criatura. Então eu estou falando aqui um pouco da dimensão eclesial da pregação. A pregação como missão da igreja. Mas é claro que eu e você, sendo igreja e sendo batizados, nós também recebemos essa incumbência no batismo. Eu gostaria que você tomasse comigo o Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, no versículo 11, é uma palavra conhecida nossa. Só para a gente ver um pouquinho esse chamado e essa promessa aí de Cristo para os pregadores, para a igreja. Também um pouco na figura de São Pedro. Lucas 5, versículo 10, perdão, versículo 11 não, versículo 10. Versículo 11 é o final do capítulo. Nós vemos aqui, nesse texto, a vocação inicial dos primeiros discípulos. Aqueles primeiros que Jesus chamou, dentre os quais estava São Pedro. Primeiro pregador, primeiro papa, primeiro dos apóstolos. E é interessante a promessa que Cristo faz, o chamado que Cristo faz a Pedro quando o chama. No versículo 10, nós encontramos, a palavra vai dizer, e também chamando Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, doravante serás pescador de homens. Essa palavra, ela exprime aquilo que é fundamental na nossa missão, enquanto pregadores. Assim como Cristo fez com Pedro, Ele também fez conosco um dia. O chamado à pregação, ele não depende de nenhum mérito nosso. A gente não escolhe ser pregador como quando a gente vai numa loja, escolhe o que a gente vai comprar. É claro que exige a nossa colaboração, a nossa correspondência, mas em primeiro lugar é uma iniciativa de Deus. Eu gosto de uma tradução, é um pouco diferente dessa, onde a palavra vai dizer: farei de vós pescadores de homens. Ou seja, é uma iniciativa de Deus, é um primado da graça.
nós correspondemos e colaboramos. E é uma coisa que a igreja tem necessidade, porque ela deve anunciar o evangelho em todos os tempos e a todos os homens. Nós podemos dizer que a pregação é uma vocação universal da igreja. Ela não pode parar de exercer essa vocação. Se nós formos olhar a comunidade apostólica, ela nasce da pregação e ela se perpetua, ela se expande através da pregação. É a pregação que realiza esse serviço primário da evangelização. Nós vemos isso acontecendo. E como que era essa pregação? Ela não era focada num conteúdo, como o Tatá falava mais cedo, catequético, mas no querigma. Num conteúdo que brotava de um encontro pessoal com o Cristo morto e ressuscitado. Ou seja, era um anúncio alegre. Se a gente for olhar para Maria Madalena, a gente está refletindo a ressurreição do Senhor, a gente vê que ela não contém a alegria em dizer para os discípulos. Mesmo que eles não acreditassem, ela continua repetindo: eu vi o Senhor. Ou seja, a pregação fundamental da igreja é um testemunho também visível daquele com quem nós encontramos. E esse é o fundamento do querigma. E aí vamos olhar para São Pedro. Quem que é São Pedro? O primeiro Papa. São Pedro é um homem, se a gente for ver, genioso, impulsivo. A gente pode até dizer que São Pedro ele não sabia ficar quieto, nas horas boas e nas horas ruins. Porque ele é aquele que fala, tu és o Messias, o Filho de Deus. O Pedrão acertou nessa hora. Quando ele fica de pé e prega pela primeira vez. Mas ele também é aquele que chama Jesus de canto para censurar Jesus, quando Jesus está falando da cruz. É aquele que nega. Eu fico pensando, Pedro negou, ele podia ter ficado em silêncio. Talvez ia ser um outro tipo de negação. Mas ele fez questão, quando perguntava para ele: você não estava junto com aquele Galileu? Ele responde: não. Ele grita. O Pedrão já vai respondendo meio escandaloso. Ou seja, São Pedro, ele fala, ele comunica aquilo que ele experimenta, aquilo que ele vive. Ele não consegue se calar. Por isso, às vezes ele é até incoerente, inconveniente, inoportuno. Se a gente for olhar para nós como pregadores, a gente também faz esse mesmo serviço. Quantas vezes a gente é chamado a anunciar para as pessoas que não quer ouvir? E a gente tem que insistir. Então nós vemos essas características na pregação. Uma pregação querigmática, uma pregação alegre, uma pregação viva. E eu acho interessante porque essa pregação, ela brota no nosso coração um mandato do Senhor para a igreja. Mas é um mandato, é uma lei que é, antes de tudo, interior. É uma lei que arde no coração do pregador. Como nós falávamos, a partir de uma experiência. E a Evangelii Gaudium, ela vai dizer para nós, o Papa Francisco vai dizer para nós, que isso acontece porque se alguém acolheu este amor, que lhe devolve o sentido da vida, como é que pode conter o desejo de comunicar aos outros? Ou seja, quando nós fazemos essa experiência do encontro com Cristo ressuscitado, com Cristo Salvador, aquele que é chamado ao ministério da pregação, ele não consegue se calar. Não porque ele está numa pauta, não porque ele é obrigado a fazer alguma missão, mas é porque ele vivenciou essa experiência. Ele vivenciou. E por isso ele não se cala. E o Papa vai dizer também que o bem, ele tende a se comunicar. É igual quando a gente olha uma pessoa apaixonada, Quando a pessoa se apaixona, e ela vai falar da outra pessoa por quem ela está apaixonada, ela não para de falar. Se puder, ela fala o dia inteiro. Fica até chato.
Você não quer mais ouvir a pessoa falar daquilo. Mas ela não para. Chega a beirar inconveniência. Você não quer mais ouvir a pessoa estar falando. Ah, porque fulano é maravilhoso, porque fulano é demais. E a mesma coisa acontece quando nós experimentamos essa graça. Nós nos colocamos nesse caminho de pregação. Mas então por quê? Se nós experimentamos, se nós temos essa experiência, por que muitas vezes nós não pregamos? Ou nós nos acomodamos no nosso ministério? E aí que vem para nós a grande causa, talvez, ou as grandes causas de sono e da tristeza na pregação. Porque saiba você que a tristeza também é uma forma de dormência, de sonolência que acontece com o pregador. O pregador já não tem mais aquela alegria em anunciar o Evangelho. A alegria é roubada. E o que nos leva a cair nesse sono ou nessa tristeza diante da necessidade do mundo da pregação? Primeiro, se formos ler a Evangelii Gaudium, o Papa Francisco ele vai dizer para nós sobre uma visão individualista de mundo que muitas vezes predomina no nosso coração. E eu preferi chamar ela aqui de uma visão empresarial da missão. Isso acontece conosco. O pregador ele cai no sono, ele não realiza o seu ofício missionário quando ele tem uma visão empresarial, como se fosse um contrato de trabalho. Ele vai para cumprir a pauta. Aí ele diz, eu já fiz as minhas pregações, já dei o meu horário. Nossa, mas estão me dando pregação demais. É uma coisa que o próprio mundo, o sistema de hoje, ele vai nos impondo. E nós, enquanto pregadores, vamos assimilando isso e vamos, a exemplo do que a irmã falava, nos tornando profissionais da pregação. E a nossa pregação começa a não ter mais eficácia. Ela vai perdendo a sua eficácia porque nós vamos cumprindo apenas um contrato de trabalho. E não anunciamos o Evangelho genuíno. Na encíclica também o Papa vai dizer para nós que essa convicção que brota do amor de Deus, ela nos permite manter a alegria no meio de uma tarefa tão exigente, que é a pregação, e desafiadora, que ocupa inteiramente a nossa vida. Pede-nos tudo, mas ao mesmo tempo nos dá tudo. Isso é a realidade da pregação. Para nós pregadores, pregar não é um ofício em determinado tempo, mas é um ofício integral. A todo momento você é pregador do Evangelho, mesmo que você não esteja no púlpito. Porque a qualquer momento pode se aproximar de você uma pessoa que necessita. E aí você vai dizer para ela, me desculpa, eu não tenho tempo. Me desculpa, mas eu já preguei essa semana. Me desculpa, mas eu já fiz aquilo que era para mim fazer. Já realizei a minha missão. Não. O pregador, ele é pregador em tempo integral. Então nós temos que vencer essa visão empresarial da nossa missão. Nós somos chamados a ser pregadores em tempo integral. Diga aí para o seu irmão, ser pregador é tempo integral, viu, irmão? Nada de largar o barco no meio do caminho, não. Segunda coisa que faz a gente cair no sono, não é barriga cheia não, estou vendo que alguns estão com a barriga cheia, já estão com sono, viu gente? Pode ficar tranquilo, já a gente acaba, e aí é vigília até 2 horas da manhã, né Wilson? Está tranquilo, vocês podem ficar sossegados. Tranquilo, pode ficar sossegado. A segunda coisa que nos faz cair num sono diante da necessidade da pregação é a assídia egoísta. O Papa ele vai chamar assídia quando o pregador ele foge de novos compromissos, novas oportunidades de missão que o Senhor oferece. Por que o pregador foge?
Porque ele tem medo de perder o seu tempo livre, o tempo pessoal. E aí é como se toda a atividade missionária, toda a pregação que ele fosse fazer gerasse um cansaço descomunal. Isso que a assídia causa no pregador. O Papa vai chamar essa assídia também de psicologia do túmulo. Porque o pregador, ele quer que o mundo acabe em barranco para ele morrer encostado. A gente não olha para a necessidade do evangelho. A gente tem medo de perder o tempo, aquilo que é cômodo, prazeroso, descanso. O Papa vai falar aqui, é como se a tarefa de evangelização fosse um veneno perigoso e não uma resposta alegre ao amor de Deus, que nos convoca para a missão e nos torna completos e fecundos. Ou seja, a assídia nos paralisa na nossa missão. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas na minha comunidade, a equipe não está tão grande assim não. Talvez algumas comunidades aqui tenham uma equipe maior. E tem gente pedindo para fazer grupo. Tem bairro pedindo. Por quê? O Papa vai dizer isso também, porque o povo tem sede. O povo está sedento de Deus. No momento que nós estamos vivendo. Muitas vezes a gente se deixa desanimar, abater pelos nossos compromissos, nossas coisas pessoais. E tem pessoas que estão sedentas de ouvir essa boa nova. De ouvir esse anúncio alegre do Evangelho. E a gente fica comedindo forças. Ah, não dá porque já tem 3 assembleias. Não dá para fazer mais uma. Ah, não dá porque senão eu vou ter que abrir mão lá de mais alguma coisa. Mas, gente, nós devemos entrar de cabeça na missão. Porque se tem um coração desejoso, eu não posso me calar, eu não posso me contentar em ficar no mesmo lugar. Quais são os espaços na sua comunidade, na sua realidade de vida, que a pregação ainda não adentrou? Isso não tem incomodado o seu coração? Se não tem causado um incômodo no seu coração, talvez nós precisamos refletir se nós não estamos caindo nessa assídia. E o Papa vai dizer que essa assídia ela é motivada principalmente sobre atividades mal vividas. Sabe quando você vem na formação, mas você nem está aqui? Só teu corpo que está aqui. A alma nem está. Aí parece que você sai da formação mais cansado que você entrou. Desse jeito. O irmão está rindo, eu vou rezar para você, Bruno. A gente entra sem as motivações adequadas. Sem uma espiritualidade que impregne a ação e a torne desejável. E isso vem com o quê? Com a oração. Nós não desejamos agir. Eu fico pensando, eu me cobro muito, porque eu venho aqui, eu recebo um tanto de formação. Eu fico pensando, quanto eu disso eu aplico na minha vida e na minha comunidade. Quantas vezes a gente vem aqui, a gente, às vezes, em muitos casos, se torna ouvintes passivos e não age, não se coloca em saída. Assim como Maria faz na visita a Isabel, ela se coloca à disposição, ao serviço. A pregação deve nos levar a fazer isso. Nós devemos vencer essa assídia, essa preguiça. E o Papa também vai trazer para nós, como um último ponto talvez, que prejudica ou que nos traz um sono, uma tristeza diante da pregação, o pessimismo estéril. E o que ele classifica como pessimismo estéril na pregação? É a gente achar que perdeu a batalha antes de lutar. A gente olha para o mundo, olha para a igreja, olha para os nossos pecados pessoais, com uma certeza de derrota e fracasso.
A gente esquece daquela palavra que, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós olhamos só pela ótica das nossas fraquezas, das limitações humanas. E aí, gente, realmente, se for assim, para que pregar? Se está tão ruim assim, se não tem jeito, aí a gente desanima mesmo. Aí a gente não vai querer pregar. Porque nós nos deixamos abater por esse pessimismo. Nós desistimos. A nossa confiança, então, muitas vezes, não está no Senhor, mas às vezes nas nossas próprias forças. O Papa vai dizer que é uma sensação de derrota, que nos transforma em pessimistas, lamurientos, desencantados. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre encanto hoje. Com cara de vinagre, amargo. A gente é chamado a trazer o vinho novo. Será que a gente não está levando vinagre, não? Qualquer oportunidade de missão que tem na comunidade, algo novo, uma criatividade do Espírito Santo, acabou. Ah, não, mas não dá certo. A gente já tentou. Gente, o que eu mais ouço é isso. A gente já tentou, não deu certo. Mas não deu certo aquela hora, tenta de novo. Mas a gente desiste na primeira. Se a gente desistir na primeira, o mundo não desiste, não. O diabo não desiste, não. Né? Atenta a gente até o último segundo. Então a gente também precisa insistir. Nós devemos ter essa confiança no Senhor. O Papa vai nos dizer que nós temos que saber que o triunfo do cristão é uma cruz, mas que essa cruz, ao mesmo tempo que é sinal de dor, de sofrimento, ela é um estandarte de vitória. Ou seja, nós não podemos ser derrotistas na nossa pregação. Nós devemos crer, acreditar que o Evangelho tem aquilo que é capaz para transformar o mundo. É por isso que nós estamos aqui. Não é por outro motivo. Mas é porque nós acreditamos que o Evangelho anunciado na pessoa de Cristo ressuscitado é capaz de transformar o mundo, de renovar o mundo, como renovou muitas vezes na história da igreja. E continuará renovando até o fim dos tempos. O Evangelho tem essa força. E o pregador, ele é chamado a ser esse porta-voz da esperança. E quantas vezes a gente olha para as coisas que estão acontecendo, dificuldades, violência, guerras, massacres, e a gente é o primeiro a tirar a mão, a dizer que não tem jeito, a levar um sentimento de derrota para as pessoas, para aqueles que estão na nossa comunidade. Às vezes os primeiros para quem a gente tem que pregar, além de nós mesmos, é para a nossa comunidade. Qual tem sido a nossa pregação na nossa comunidade? E eu não digo apenas a pregação no púlpito, mas o nosso testemunho também, enquanto pregadores. A gente tem desejado pregar mais, anunciar mais? Ou a gente já se sente derrotado antes de começar a batalha? Então fala para esse irmão que está do lado aí, acorda. Desperta. Já está encerrando, viu, gente? Acorda para a vida. Que você reclamando ou não, você tem que continuar pregando. Porque sem pregação, a situação não vai mudar. Eu não sei se você já percebeu, mas com a sua reclamação, a situação não vai mudar. Talvez você pregando, ela mude. A certeza maior é que com a pregação do Evangelho, as coisas mudam. Nós não podemos nos deixar abater, paralisar por essa realidade. E como que Deus faz para nos despertar para essa realidade? Nos tirar desse sono que tem como causa aí talvez assídia, essa visão de empresa, empresarial, que eu digo nessa visão de contrato, de trabalho,
Ou esse pessimismo de nós? Como que Deus faz? Ele faz conosco, assim como ele fez com Pedro. A pedagogia de Cristo para despertar os discípulos, que naquele momento ali da sua ressurreição, eles estavam desalentados, na tristeza, no luto, sem um sentido, e eles acabam fazendo o quê? Retornando para a sua vida e ocupações pessoais, voltaram a fazer aquilo que eles faziam antes. São Pedro volta a pregar. É o contrário, né? Pescar, né? Pregar e vai pregar depois, né? Ai. Ele volta a fazer aquilo que ele fazia antes. E é interessante porque se a gente for olhar no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 10, quando Cristo aparece ressuscitado para Maria Madalena, para as mulheres, ele vai dizer: ide anunciai aos meus irmãos que vão para a Galileia, porque lá me verão. Ou seja, Cristo é que manda eles para lá, de onde eles tinham saído. E aí como que é a pedagogia de Deus, né? Toma aí comigo João 21, no versículo 4. Nós vamos ver aí como que Cristo faz para despertar o nosso coração para essa realidade. João 21, versículo 4. Vai nos dizer assim: já amanhecera, Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhes disse: jovens, acaso tendes algum peixe? Responderam-lhe: não. Disse-lhes: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então, e já não tinham força para puxá-la, por conta da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava, disse então a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer: é o Senhor, vestiu a roupa porque estava nu e atirou-se ao mar. Tem alguma coisa de semelhante aqui com a palavra de Lucas 5? Bastante coisa. Eles estavam pescando, era de manhã, talvez tinham pescado a noite inteira e não tinham pego nada. Que eles estavam ali, voltando à vida comum, tentando fazer as coisas com as próprias forças. E aí Cristo, ele se aproxima. E ele faz o quê? Faz um milagre de novo. Vai lembrando eles daquele primeiro momento, daquele primeiro chamado. E ele lembra a palavra que ele havia dito para aqueles homens: farei de vós pescadores de homens. Pedro então ele vai começando a se lembrar. Olha que interessante, Pedro ele faz uma trajetória de memória, ele vai se relembrando do seu chamado. E ele não reconhecia o Senhor. E quando acontece o milagre, vai acontecendo aquele enchimento ali das redes com os peixes, Pedro reconhece. Então ele se lança ao mar, em direção ao ressuscitado. Ele encontra de novo o ardor ao se encontrar com Cristo ressuscitado. E como que Cristo confirma esse chamado de Pedro? Ele confirma no amor. Porque logo depois a gente vai ler aqui. Não precisa pegar não. Jesus vai dizer para Pedro: tu me amas? Aí Pedro responde as 3 vezes: te amo. Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, irmãos, para nos despertar desse sono, o Senhor nos leva, mais uma vez, a lembrar do nosso chamado. Quando que Deus te chamou? Qual que foi a primeira vez? Como que foi? Não sei se você lembra quem pregou para você.
Mas o primeiro chamado, quando você sentiu Ele te chamando para ser esse pregador, para anunciar Ele mesmo aos outros, nós só podemos ter uma resposta diante desse chamado. É a resposta de Pedro: tu me amas, tu sabes que eu te amo. Irmãos, é só pelo amor que nós poderemos despertar para essa realidade do anúncio. Um anúncio apaixonado pelo Senhor. Um anúncio que brota de um coração que o ama e por isso o anuncia com alegria para o mundo. Esse Cristo que está vivo. Você não pode só anunciar Cristo que verdadeiramente está vivo, mas você tem que anunciar um Cristo que está vivo para você, que é vivo na sua vida, que atua, que age na sua vida, que te ama e que te chama a ser esse transmissor, esse canal de graça para aqueles que ainda não o conhecem. A encíclica vai nos dizer que são 3 os públicos que nós encontramos, no geral, nos dias de hoje. Primeiro, é aqueles que são fiéis, ou seja, já entraria talvez uma pregação mais catequética, mas que não deixa de ser vivencial. Aqueles que perseveram, são aqueles que nós devemos também anunciar a palavra. A começar aquele que está do seu lado aí. Todos nós precisamos anunciar a palavra para aqueles que perseveram. Os segundos são aqueles que talvez vão à missa, mas não têm uma vida de fé comprometida. Quem que vai levar esse comprometimento, esse ardor? Somos eu e você, que levamos a palavra, para que eles possam realmente se comprometer. São aqueles que, vamos dizer, olham com distância para a vida em Deus. E por último, nós temos aqueles que estão longe, aqueles que não conhecem, aqueles para quem não foi anunciado ainda. E quem que tem que anunciar? Quem? Não senti ainda a força. Quem tem que anunciar? Se a gente não anunciar, outros não vão anunciar. É nosso dever, é nossa incumbência. Mas não é um dever na obrigação, num contrato de trabalho, numa imposição, mas é um dever que brota do amor do próprio Cristo ressuscitado, desse encontro que nós fazemos com Ele. Por isso eu quero convidar você agora a rezar um pouquinho, e quero propor a você que você possa fazer essa experiência com Cristo agora, de retornar no seu primeiro chamado, de relembrar como o Senhor te chamou pela primeira vez, e permitir que nesse momento Cristo possa mais uma vez reavivar esse chamado na tua vida, atualizar mais uma vez, que você possa ouvir mais uma vez da boca do Cristo essa palavra: farei de você pescador, pescadora de almas. Permita que agora o próprio Cristo ressuscitado, que se faz presente em nosso meio, porque estamos em comunidade, estamos em oração, Ele agora alcance o seu coração, mais uma vez. Permita-se ser alcançado pelo Cristo. Se você quiser ficar de pé, pode ficar de pé, mas não deixe de rezar, não deixe de pedir agora, que o Cristo ressuscitado gere em você essa experiência, para que você anuncie com convicção, com alegria esse evangelho. Vá dizendo para o Senhor: Senhor, eu preciso. Se você sentir que precisa de oração, cutuca aí o irmão do lado, fala: reza para mim, pelo amor de Deus. Mas não saia sem experimentar
essa graça de um novo ardor, de uma nova alegria no anúncio do Evangelho. Ô Senhor, agora é um momento, nós nos colocamos, Senhor, em oração e pedimos que o Senhor venha despertar o nosso coração. Vem, Senhor, e nos chama de novo. Vem, Senhor, e revigora, Senhor, mais uma vez cada coração, cada pregador que aqui está, Senhor, com Tua graça, com a presença do Teu Espírito Santo. Vem renovando, vem restaurando, vem agindo, Senhor, agora, pelo poder do Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor Deus. Vem despertando o nosso coração para esse grande dever que o Senhor nos dá de pregar a palavra. Vem nos dando mais uma vez alegria, convicção, Senhor, nesse anúncio. Vem, Senhor, nos livrando de todo o vínculo empregatício, Senhor, que nós assumimos com o Teu Evangelho. Vem nos livrando, Senhor, da assídia egoísta que nos paralisa, que nos faz ficar preso na tristeza de não se doar, de não se lançar em missão. Venha no Senhor nos retirar do pessimismo que é estéril, que não dá frutos, porque o Senhor é aquele que ama, é aquele que ousa, Senhor, nos amar. Por isso, Senhor, não se rende ao pessimismo, mas o Senhor confia em nós. O Senhor lança sobre nós a Sua palavra, o Teu Santo Espírito. Por isso nós te clamamos, Senhor. Reaviva, Senhor, esse ministério de pregação na comunidade Javenice, a começar de nós, Senhor, que somos coordenadores, que somos líderes, que somos pregadores, Senhor. Reaviva, Senhor, em nós